Olá, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao Yoga com Jana Arushi. Bom, e hoje eu venho trazendo aqui no meu primeiro vídeo aqui do canal, falar sobre algo que vai ser muito importante aqui para quem está entrando e acompanhando, né? O que é o Yoga e para que serve o Yoga? Bom, o Yoga, ele traz muitos elementos, né? Ele é muito amplo. Então, eu precisaria de horas e horas aqui, ó, até um maior tempo para falar tudo que está dentro, ou que está acerca do Yoga. Então, eu vou deixar bem claro aqui que eu vou trazer de forma muito resumida, né, sobre o que é o Yoga. E também dizer que eu vou falar sobre o yoga, sobre a minha visão, de como que eu aprendi, como que eu enxergo, como eu consegui aplicar o yoga na minha vida, né? Então, logicamente que para se aprofundar dentro disso, a gente precisaria aí de mais tempo. Bom, mas para começar, eu vou falar sobre uma definição do que é o yoga desse livro aqui, que é A Tradição do Yoga, né? Que vem aqui do George Thurston. Ele fala aqui sobre o que é o yoga e a sua essência, né? Então, o yoga é um fenômeno espetacularmente multifacetado e, como tal, é muito difícil de definir, pois cada regra concebível terá suas exceções. O que todos os ramos e escolas de yoga têm em comum, porém, é o fato de estarem ligados a um estado de ser ou de consciência que é realmente extraordinário. Então, ele fala aqui até que yoga é êxtase. Então, como ele fala aqui, o yoga ele é multifacetado, justamente porque existem muitas vertentes, existem muitas filosofias, né, dentro do yoga. Então, é muito difícil explicar de fato assim o que é, porque cada um vai viver e ter uma visão. Mas, enfim, vou falar sobre a minha visão aqui. Então, continuando, pegando aí a raiz, a origem, né, da palavra, yoga vem do sânscrito yuji, que significa unir, juntar, né, reatar, né. Então, o que seria isso? O que é unir, né? Então, seria unir o nosso corpo, mente e espírito, que é uma unidade, né, esse todo. Então, se a gente for pensar, conforme a gente vai vivendo, né, nós vamos colocando, nós, não só nós, né, mas enfim, todas as influências externas, né, que estamos vivendo, sociocultural, na família, com toda a nossa vivência aí no trabalho. Então, camadas vão sendo adicionadas sobre nós, muitas camadas, e a gente vai se perdendo de nós mesmos, é como se a gente perdesse essa essência. Então, o caminho a gente fala, o caminho não, o que a gente fala que o yoga é o caminho de volta para si mesmo, né? Então é como se você se fosse se perdendo de si mesmo ao longo da sua vida, justamente porque a sua essência ela vai sendo coberta por essas camadas e você acaba esquecendo quem de fato realmente você é. Então, por isso, falar de yoga, que também é muito disseminado esse conceito, e para mim foi o que mais me fez sentido também, que é o autoconhecimento. Então, é como se, poxa, a gente deveria se conhecer. Não, mas a gente não se conhece, é muito engraçado. Então, o yoga ele vem trazer esse caminho do autoconhecimento. Poxa, mas quem eu realmente sou, né? E aí você passa a descobrir, né, enfim, dentro das práticas do yoga, dentro da própria filosofia, que tudo que você precisa está dentro de você, que você é um ser divino, né? Eu falo que uma das coisas divinas que eu descobri em mim mesma é a respiração. Olha que engraçado, né? Mas, poxa, a gente respira normal, eu estou respirando. Não, mas a gente não sabe respirar corretamente. E é uma ferramenta muito, muito utilizada dentro do yoga. Eu não digo só na prática lá que a gente faz em cima do tapete, mas que a gente leva para a vida, né? Então, isso é um dos propósitos também do yoga. Não é só estender lá o seu tapete, você fazer a sua prática. Não,
é ali dentro do que você, lógico, está aprendendo dentro da aula, é você levar isso para sua vida. Então aqui, né, vou dizer já um pouco da minha experiência, né? Uma das coisas que eu levei e levo até hoje é utilizar a respiração para momentos que você precisa lidar, né? Ou que você esteja mais nervosa ou esteja mais ansiosa, né? Então levar esses recursos para fora do tapete, né? Então, como você lida com o seu corpo durante a prática física, quando você faz as posturas, né? Então esse é o mais importante. De fato, o yoga ele começa mesmo quando termina a aula ali, né? Então geralmente eu falo muito isso nas minhas aulas, porque ele não fica só ali, ele tem que dar continuidade, porque o yoga ele vem trazer também como você lida com a sua vida, né? Então está nas suas palavras, está nos seus gestos, está nas suas ações. Agora falando um pouco mais sobre a filosofia, né? O yoga ele é considerado uma das 6 escolas ortodoxas na Índia. Então, a Índia, né, que é o berço do yoga, tem várias escolas filosóficas, né? E muitos conceitos se encontram entre elas, né? É muito comum isso acontecer. E aí, assim, voltando lá no tempo, né? Porque o yoga é uma filosofia milenária, ela é muito antiga, né? A primeira sistematização do yoga, onde foi realmente organizado ali, o primeiro encontro, né, de escrituras, são os sutras de Patanjali, né? Então, sutras são pequenas frases, né? Onde elas foram sendo estudadas, foram sendo traduzidas e trazendo esse entendimento aí para que a gente pudesse praticar na nossa vida, né? Então lá ele vai falar sobre o caminho do yoga, do yogini, né? Do yogin, né? O que ele tem que fazer ali para conseguir atingir, né? Êxtase, no caso, sucesso ali, equilíbrio dentro da sua jornada. E é interessante porque ele vai falar algumas coisas básicas, né, que o ser humano precisa ter, mas e que realmente a gente está muito perdido, que a gente não pratica isso, né? Então ele vai falar de alguns preceitos éticos e morais, né? E aí ele vai caminhando para uma questão mais física, né, que são as práticas das posturas que a gente vê, os exercícios de respiração, né, até que se chega à meditação, porque o yoga é meditação, é justamente você preparar o seu corpo, né, então explicando aí como que são essas práticas dentro de sala de aula, né, então você prepara o seu corpo, a sua mente, para que você possa se sentar e fazer a meditação, né. Não necessariamente que eu preciso fazer tudo isso para meditar, né? Mas foi um conceito ali que foi dado por Patanjali, uma forma de você construir a sua jornada ali dentro do yoga. Bom, então por que dessas práticas físicas, né? Eu tô falando tanto aí de como autoconhecimento, se portar na vida, enfim. Então, assim, as posturas, né, que basicamente é o que mais as pessoas conhecem no yoga, né, que é o que é visto mais na internet, enfim, nas redes sociais, que chamamos de asanas, né? Eu gosto de falar que são posturas psicofísicas, porque através dela você começa a observar o seu corpo e a sua mente. É como se fosse uma meditação ativa. Então ela é um convite para que você se observe e você trabalhe junto à sua respiração. Então elas vão dizer muito como você age também, né? É muito engraçado, porque cada postura ela vai ter ali um convite, né? Ou um desafio, enfim. E dentro das posturas, né, que são desenvolvidas, a gente trabalha também como lidar com aquilo, né? Eu vou dar um exemplo, né? Existe dentro do próprio Sutra de Patanjali a Ahimsa, que é a não violência. Então, muitas vezes, o praticante, ele vai querer muito fazer alguma postura porque acha bonita e ali ele pode se violentar.
Então, esse conceito, né, você traz para dentro da prática da postura, dizendo para a pessoa que ela não pode, né, o praticante, né, você não violentar o seu corpo, você observar os seus limites, até onde você pode ir. Então, aquele conceito que foi ali dado durante a aula, ele vai levar para a vida, né? Então, ele vai entender essa não violência do seu próprio corpo, né? Que isso pode englobar várias coisas, né? A não violência, pessoas falarem algumas coisas agressivas para você, ou te manipular, ou enfim, você começa a agir de certa forma que você não vai permitir que essa violência chegue até você, assim como você também não agir violentamente com outras pessoas. Então, se a gente for pensar, tudo aquilo que eu comentei, né, durante toda a vida a gente vai sofrendo essas influências, né, esses construtos sociais, né, esses traumas, né, todas essas questões ficam registradas no nosso corpo. Então, o físico, ele vai falar, a gente sabe que tudo isso, né, chega uma hora que o corpo grita, né, como a gente pode dizer. Então, a partir desse corpo, né, a gente precisa liberar, acessar todas essas coisas, né? Então, por isso que fazer alongamento, fazer respiração, fazer força, tudo isso a gente está circulando a energia do nosso corpo, para que a gente possa chegar nesse lado sutil. Por isso que a meditação, né, ela, podemos dizer que essa parte é mais sutil, né? Então, fazer circular, né, a sua energia vital, né? Então, um corpo saudável também, né, ele serve também para cuidar do nosso espírito, porque é a nossa morada aqui, né? Então, a gente precisa cuidar dele. Mas, é o que eu falo, né? Isso é só uma pequena parte do que é o yoga, ele é muito mais amplo. Bom, algumas pessoas também costumam me perguntar sobre essas várias linhagens que tem do yoga, esses tipos de yoga, né? Então, por exemplo, yoga restaurativo, hot yoga, ashtanga yoga, vinyasa flow, hatha yoga, enfim, né? Existe uma série aí de modalidades, né? Eu falo que seria mais modalidades, né? Tudo na verdade é Hatha Yoga, que no próximo vídeo eu vou explicar um pouquinho mais profundamente sobre o que é o Hatha Yoga. Mas tudo isso é Hatha Yoga porque nós estamos mexendo com o corpo. Então, assim, resumidamente, tentando resumir, né, então, o que é o yoga e para que serve o yoga, todo, independente do que você escolher como uma modalidade de prática, todas elas levam para o mesmo caminho, né? Ou deveriam levar. No caso, que é o autoconhecimento. Então, é você se autoconhecer, você saber realmente quem você é. Então, todas elas vão ter elementos, talvez, que diferenciam um pouco entre si, né? Então, nós vamos ter a prática das posturas, que são os asanas, nós vamos ter as práticas respiratórias, que são os pranayamas, nós vamos ter práticas meditativas, né? De concentração, de contemplação. Pode ser que você entoe mantras, que você faça gestos de mão que nós chamamos de mudras. Então, independente do que você praticar, todas elas ali vão te guiar ali para um mesmo caminho, que é do autoconhecimento. Mas muito mais do que se autoconhecer, né, que é como você saber se relacionar consigo mesmo, saber lidar com você mesmo, é você saber lidar com os outros, com o mundo, com todos os seres, né, que existem aqui no nosso planeta. Então, uma certa vez eu ouvi uma frase que fez muito sentido, que o yoga passa a fazer efeito na sua vida quando as suas relações mudam. Então, apesar de sermos indivíduos, nós não vivemos sozinhos, né? Nós somos, nós estamos integrados, nós precisamos um dos outros, ninguém consegue sobreviver sozinho. Então, o yoga também age muito nisso, né? Que na verdade é isso, né? Então é a sua relação com você mesmo e também que aquilo vai afetar, né? Vai afetar
toda a sua relação exterior, né? E quando eu falo todos os seres, é tudo, né? São os seres humanos, são os animais, é a natureza. Então, é o autoconhecimento, é saber lidar com ter as nossas relações ali melhoradas, né? E lembrando que muitas vezes a gente se distanciou da natureza, lembrando que nós somos a própria natureza. Então essa união que eu falei lá no início, né? Também é isso, a gente se reconhecer como natureza. A questão é que a gente realmente se distanciou de tudo isso. Bom, eu vou finalizando o vídeo por aqui. Eu espero ter esclarecido um pouquinho aí do que é o yoga, né? Ou talvez tenha deixado mais confuso, mas isso faz parte, viu? Inclusive de quem estuda muito a filosofia. Mas, enfim, eu espero que eu possa ter ajudado aí um pouquinho. E se você ficou com alguma dúvida, faça uma pergunta aqui, pergunte que eu vou responder. Se você achar que pode ajudar alguém com esse vídeo também, compartilha, curta. E vamos juntos nessa caminhada aí com essa ferramenta transformadora que é o yoga. Namastê!